Olá pessoal, estamos aqui de novo, diretamente do mundo da Ana Banana, para compartilhar mais um capítulo dessa nossa história. A gente queria também aproveitar para agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva para acompanhar um pouquinho dessa nossa jornada. Hoje eu quero abordar um pouquinho o tema do início. Como foi o início pra gente logo quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos. Esse início, na verdade, começou um pouquinho antes com pesquisas que nós fizemos no Brasil. Então, como a gente já sabia que a gente ia vir para os Estados Unidos, começamos a fazer algumas pesquisas onde seriam as melhores cidades para se viver, em relação à inclusão, em relação à educação e vários outros fatores. E como parte dessa pesquisa, a gente levou em consideração o que o Dr. Zan Mustache, que é especialista, um geneticista pediatra, especializado em síndrome de Down, ele nos falou a respeito de Jacksonville, então a gente começou a procurar mais a respeito dessa cidade. E em pesquisando tal, a gente descobriu uma clínica que se chama Hope Heaven. É uma clínica familiar que também é especializada em síndrome de Down. Então é um complexo onde eles oferecem a avaliação, eles oferecem suporte psicológico para a família, para a criança e toda a parte pedagógica, terapêutica para as crianças também. Então o primeiro passo nosso, quando a gente chegou aqui em Jacksonville, foi passar por essa clínica, conhecer a clínica Hope Heaven. Então a gente passou por uma consulta, que era mais uma conversa com a diretora da clínica e que ela explicou um pouquinho da história da clínica e também queria saber um pouco da nossa história. Então a gente contou, na verdade quando a gente chegou eu nem falava inglês direito, então foi do jeito que deu. A gente conseguiu se comunicar e aí ela passou por uma avaliação também com os terapeutas. Então, logo de início, ela já começou a fazer algumas terapias por lá. E essa consulta foi muito importante porque essa diretora, ela acabou passando pra gente várias informações a respeito dos programas aqui e de como realmente deu um norte pra gente do que seriam os nossos próximos passos aqui, o que a gente deveria procurar, que tipo de ajuda. E foi isso que a gente fez. Então, uma das coisas que ela nos falou, então a gente recebeu um pacote com várias instruções. Uma das coisas foi o programa que se chama Early Steps. Deixa eu mostrar. Esse programa aqui, que se chama Early Steps, ele é um programa que é em parceria com a Universidade da Flórida e o Departamento de Saúde daqui. Eu não sei dizer como é nos outros estados, porque aqui cada estado tem suas próprias leis, alguns programas, né? Então, eu não sei se são assim em todos os estados. Mas aqui tem esse programa, Early Steps, que seriam os passos precoces, né? Os cuidados precoces para crianças com necessidade especial. Então, como funciona esse programa aqui? Você marca, você liga lá, explica, né, a necessidade especial que a criança tem e eles agendam uma avaliação. Nessa avaliação, eu lembro que eu fiquei numa sala, depois de conversar com eles, com todos os profissionais, a gente fica numa sala separada e cada profissional vai avaliar ela, separado sem a presença da mãe. Então vai uma fisioterapeuta, fica com ela um tempo, depois ela é avaliada por uma terapeuta ocupacional, com uma fono, e depois essa junta de profissionais decidem quais são as áreas que precisam ser trabalhadas mais, que é onde eles vão dar atenção. No caso da Ana, eles aprovaram todos os tipos de terapia, né? Então ela recebia a fisioterapia, a terapia ocupacional e a fono. Então nesse mesmo dia eles definem quantas vezes por semana você vai receber esse tipo de serviço e quantas vezes por semana, e também eles definem uma pessoa que é o coordenador, como se fosse um coordenador da equipe, coordenadora de serviços. Ela também coordena, por exemplo, eu tenho uma consulta médica, eles disponibilizam um profissional para ir comigo na consulta médica para entender um pouquinho mais de onde a intervenção deles pode ajudar nesse tratamento.
Então é uma coisa muito completa e que abriu muitas portas pra gente, assim, até pra gente conhecer como era tudo aqui. E o mais legal, assim, que a gente gostou muito desse programa, eles têm como critério fornecer os serviços no ambiente natural. O que seria o ambiente natural? Para uma criança que vive com os pais e que não vai para a escola, o ambiente natural dela é a casa dos pais ou a casa dos avós. Se é uma criança que vai para a escolinha, para uma creche, então o ambiente natural dela é a creche. Então é uma intervenção precoce, mas que não afete o dia a dia da criança. Então o profissional vai entrar nesse ambiente para ajudar nas atividades diárias desse ambiente. Então ele não vai alterar, não vai sair da rotina, o profissional entra na rotina da criança para ver de que maneira pode ajudar. Então assim, se você tem, no caso da Ana, tem muita dificuldade de alimentação, então eles vinham na hora do almoço. Então a fono vinha exatamente na hora do almoço dela, para ajudar a dar dicas, para ajudar a tentar novas maneiras, novas texturas para a alimentação dela. Então é sempre assim, então respeitando o ambiente. A gente acabou de chegar aqui, então quando a gente recebeu esse tipo de serviço, foi assim, nossa, a gente vai receber serviço em casa, todos esses tipos de terapia, sem precisar pagar nada, porque no Brasil eu me lembro que ela fazia terapia ocupacional, fisioterapia e fono. A gente tinha convênio, mas, por exemplo, a terapia ocupacional, o convênio aprovava 12 por ano. E ela fazia, às vezes, 2 por semana. Então, o convênio não cobria. Uma coisa muito legal desse programa é que ele não é um programa engessado. É um programa super flexível e que ele vai sendo trabalhado da maneira que forem surgindo as necessidades da criança. Né? Então, a Ana, por exemplo, ela teve um diagnóstico durante o recebimento desses serviços. Ela recebeu o diagnóstico de miopia degenerativa. Então, logo quando ela recebeu esse diagnóstico, a gente atualizou essa informação junto com uma coordenadora de equipe e logo foi decidido que ela também receberia uma terapia ocupacional especializada em visão, de um profissional que vinha da escola de cegos e surdos. E isso era uma coisa muito imediata, assim. Então, ela logo começou a receber esse tipo de terapia. E a gente ficou muito feliz, porque é uma coisa que cada hora tinha uma necessidade e dependendo do que a gente achasse que era prioritário, isso ia sendo incorporado. E a cada 6 meses era feita uma reavaliação do plano, então a gente via se estava no caminho certo, se era isso mesmo, ou se outras necessidades deveriam ser priorizadas. E foi assim que foi sendo trabalhado, foi muito benéfico para ela. E pra gente também, porque a gente acabava aprendendo várias maneiras. Né, Ana? O que você acha? Ela concorda. Várias maneiras de tratar, porque às vezes a gente tá no dia a dia, a gente acaba não vendo outras opções, coisas simples, de brincadeiras ou de interações que a gente pode fazer que também pode ajudar. Então isso ajudou muito a gente no nosso dia a dia, tanto com o Cauê, por exemplo, o irmão, que poderia brincar com ela de uma maneira para estimular. Então foi tudo muito legal, acho que a gente aproveitou muito. Infelizmente esse programa era só até os 3 anos de idade. A gente aproveitou muito até ela completar 3 anos. E depois que ela completou 3 anos, todos os serviços de terapia e coisas em questão, eles são fornecidos através do sistema escolar. Então, a partir dos 3 anos, para receber os serviços, ela teria que estar incluída no ambiente escolar. E foi isso que aconteceu, né? Então, mas esse é assunto para os próximos vídeos. E aí eu devo falar um pouquinho, que muita gente tem curiosidade, sobre o ambiente escolar, como foi a transição, como tem sido pra gente, que deve ter muita diferença. Eu, na verdade, nunca tive criança em idade escolar enquanto eu estava no Brasil. Então eu posso contar um pouquinho da minha experiência aqui e de repente vocês me contarem como é a experiência aí, ok? Então, fique com Deus. Obrigada mais uma vez por assistirem. Ana, olha, obrigada. E clique em gostei, se inscreva no canal, compartilhem, mandem perguntas, podem mandar por e-mail ou então acesse a nossa rede social também no Facebook, o Mundo de Ana Banana. E a gente se fala, a gente se encontra até a próxima semana.